Nós vivemos um tempo que não é de agora e que é marcado pela intensidade das comunicações. Nós somos o tempo todo provocados por todo tipo de informação. A sociedade contemporânea é a sociedade também da informação. Informar. Ter poder para informar e construir opiniões. A indústria cultural é a indústria da informação, da comunicação. De acordo com Wikipédia, o termo indústria cultural foi criado pelos filósofos e sociólogos alemães Fyodor Adorno e Max Horkheimer. Gente, aconteceu uma coisa impressionante aqui. Não sei se vai sair no vídeo, se não vai sair no vídeo, mas é até interessante. Eu estava falando sobre a indústria cultural, sobre a questão da comunicação, e de repente o celular que está fazendo a filmagem disparou uma definição de indústria cultural. Apareceu a voz de uma mulher, do nada. Isso para mostrar o quanto nós estamos conectados, o quanto que nós estamos integrados, né? Ou seja, a inteligência, nós vamos discutir isso também, né? A inteligência artificial, ela atingiu agora, né? A ciência conseguiu desenvolver a tecnologia da inteligência artificial de tal maneira que agora somos ouvidos pelos nossos celulares e o Google então resolveu entrar na aula. Não sei se vai ficar, se foi gravado ou não isso aí, mas enfim. Nós somos então uma sociedade marcada pela comunicação, né? Nós precisamos o tempo todo nos comunicar. Como eu disse em blocos anteriores, a estética é um traço também muito importante na condição da comunicação. De certa forma, tudo aquilo que nós consumimos tem um caráter estético muito forte, presente, e que leva a nos provocar continuamente os nossos sentidos e as nossas emoções. Diante disso, então, nós vivemos um mundo fragmentado. Nós encontramos muito pouca possibilidade de desenvolver um senso crítico. A indústria cultural, ela é um mecanismo de reprodução da própria estrutura social, mas mais do que isso, a gente precisa também dizer que se trata de reproduzir a própria estrutura econômica, né? Com isso,
nós construímos a base de relações sociais, das quais são levadas como relações entre coisas. Mesmo que nós tenhamos alguma convicção de que somos humanos, não temos clareza sobre as características da nossa humanidade. Por outro lado, um valor que parece ser muito importante na nossa sociedade é a liberdade, a autonomia. Aparentemente, nós exercemos uma liberdade ou uma autonomia. Muitos dizem que nós temos liberdades de escolha, mas estamos debaixo de um grande guarda-chuva, sob o qual nós somos continuamente levados a consumir aquilo que a indústria cultural nos coloca como elementos de prazer, elementos estéticos, elementos que nos levam a termos momentos agradáveis. Nesse sentido, paradoxalmente, a sociedade moderna, e com ela a instituição das relações mercantis, parece ter criado a noção de um indivíduo plenamente autônomo, senhor de suas ações e dono do seu destino. Somos donos do nosso destino mesmo? Então, para retomar, tanto Adorno quanto Horkheimer desenvolveram um conceito de indústria cultural que é um estado, um processo social, um fenômeno social que começou lá na industrialização, no século XVIII, e que atravessou praticamente 3 séculos, até chegarmos aqui onde nós estamos. O ponto central é o tempo livre. O processo do tempo livre que vai se espalhando por toda a sociedade por causa do desenvolvimento e do progresso da indústria, das máquinas e do que a gente chama de relações de produção e das forças de produção. Com isso, nós nos tornamos uma sociedade que começou a tirar os pés do chão e acreditar, inclusive, em muitas mitologias. A mitologia não é uma coisa fixa no tempo, no espaço, ela pode ser criada a qualquer momento. Nós somos seres de linguagem e somos seres de crença. Confiamos uns nos outros. Necessariamente, nós temos de confiar. Por isso é que nós, então, fomos capazes de criar uma sociedade da qual nós não temos hoje domínio sobre ela. E o fato de nós, trabalhadores, termos nos tornado também contemplativos em relação àquilo que é produzido, passamos também a contemplar o mundo e a indústria cultural foi o avanço, foi um salto de qualidade na história da sociedade moderna, mundial, em que o entretenimento passou a fazer parte, inclusive, do nosso cotidiano. Mesmo que a gente se afaste do nosso trabalho, estamos constantemente sendo provocados para vivemos momentos agradáveis. Como eu disse anteriormente,
Um livro tem que ser agradável, uma aula tem que ser agradável, um programa de televisão tem que ser agradável, a companhia tem que ser agradável, um lugar tem que ser agradável, a comida tem que ser agradável. Né? Então, temos muita resistência com aquilo que para nós não é mais agradável. Né? Um livro que precisa ser destrinchado causa problemas para nós. Uma aula que a gente não entenda causa problema para nós. A gente vai achar que é chata. E assim por diante. Com isso, a gente começa a fertilizar o terreno para um novo conceito que surgiu na década de 1960 e que me parece ser um conceito que dá continuidade no desenvolvimento da nossa sociedade, na evolução da nossa sociedade. Um francês chamado Guy Debord, que cometeu suicídio em 1992, ele desenvolveu um conceito que é o da sociedade do espetáculo. Então, na próxima aula, nós vamos discutir um pouco sobre a sociedade do espetáculo. E nós vamos tentar, então, trabalhar esse conceito ligado ao conceito de indústria cultural e, além disso, também a todo aquele conceito anterior, inicial, sobre a cultura da indústria. Nós continuamos, mesmo que nós, como trabalhadores, nós não produzamos mais nada, que a gente não produz diretamente mais nada, né? Nós estamos envolvidos nessa sociedade e mantemos, então, de forma indireta, nós produzimos cultura e essa cultura que é produzida faz o sistema girar. Então a gente reproduz esse processo todo, na maioria das vezes sem ter muita clareza e sem ter um entendimento. Para terminar, apenas eu gostaria de destacar o seguinte. Eu não gosto muito, eu tenho uma certa resistência em utilizar o termo consciência. Eu acho que ele é muito pesado, o termo é pesado. Falar que nós precisamos ter consciência, tomar consciência, né? Nós, enfim, não temos consciência disso ou daquilo, etc, etc. Eu penso, no meu entendimento, eu penso que o termo mais adequado é entendimento. Muitas e muitas vezes nós somos levados a não termos a compreensão da sociedade em que nós vivemos. Exatamente porque, por estarmos fragmentados, isolados, a gente não consegue juntar as peças de um grande quebra-cabeça, que é a complexidade da sociedade em que a gente vive. É muito complexa e nós encontramos, de fato, muitas barreiras para poder superar a falta de entendimento. Eu não diria nem ignorância, mas a falta de entendimento. Evidentemente que essas poucas aulas aqui, esses poucos encontros, também não serão suficientes para que a gente possa construir o entendimento. Nem conhecimento, eu falo entendimento, que é a primeira etapa do processo de conhecimento. Entender o que está acontecendo conosco, o que realmente acontece na nossa sociedade, do ponto de vista teórico, e não do ponto de vista panfletário. Eu acho que isso é muito importante. Então fica aqui o convite para que no próximo vídeo vocês assistam ao vídeo, porque nós vamos
colocar a questão da sociedade do espetáculo. Agora, infelizmente, nós estamos vivendo um momento difícil, que é a pandemia. E principalmente o fato de que nós temos encontrado muita dificuldade para participar das aulas. É muito difícil falar com uma câmera. Eu que estou acostumado a falar com vocês pessoalmente, cara a cara, olho no olho. Vocês podem sentir a minha presença, vocês podem sentir eu andar de um lado para o outro, o meu corpo se movimentar, o tom de voz. Tudo isso se perde nesses instrumentos de comunicação que nós temos hoje. Não dá para ver a cara das pessoas, não dá para ver se as pessoas realmente estão entendendo, se elas não estão entendendo, se elas estão prestando atenção, se elas estão pensando, se estão refletindo sobre tudo isso que a gente está falando. É muito difícil. Para vocês e para mim. Para nós, em geral. Mas eu espero que esses vídeos possam ajudar minimamente para que a gente tenha condições de aprofundar alguns aspectos desse tema que eu considero extremamente importante. Então, próximo vídeo, Sociedade do Espetáculo. Até lá. Vocês estão me vendo agora diante do meu computador. Há vários aspectos que precisam ser salientados, porque é um tema muito vasto e um tema muito complexo para que nós possamos aprofundá-lo em pouco tempo. A indústria cultural, ela envolve o tempo livre, envolve a estética. É uma sociedade em que a estética está muito presente em tudo. Nos produtos que nós compramos e consumimos, a estética está presente. Podemos ver como todas as coisas, elas ganham importância não apenas pela sua utilidade, mas também pela forma, pelo jeito como as coisas são produzidas. Há um design nisso aqui, ou seja, há um projeto, há um pensamento sobre não só como as coisas devem ser produzidas, mas a forma como elas são produzidas. Então, nós vivemos constantemente bombardeados de formas estéticas que devem nos agradar. Um aspecto da sociedade, da indústria cultural,
é o fato de que tudo tem que ser feito para nos agradar, de uma forma ou de outra. As coisas precisam ser colocadas no mundo, no mercado, e nós precisamos. Os nossos sentidos precisam ser afetados de tal maneira que as coisas têm de ser agradáveis para nós. Mas não só as coisas que consumimos, mas também as experiências. Tudo tem que ser agradável. A aula tem que ser agradável, o encontro tem que ser agradável, uma experiência emocional, uma experiência intelectual, o filme tem que ser agradável, a aula, a leitura tem que ser agradável. Então, existe uma procura contínua, permanente, insistente, para que nós tenhamos momentos agradáveis. Então, o mundo deve ser sentido de maneira estética e não mais de maneira racional. Esse é um dado que eu considero extremamente importante para as nossas reflexões. Porque é uma sociedade que cria uma espécie de um mecanismo de consciência alterado. Então nós somos levados pela experiência estética, né, e pelo bombardeio contínuo de produtos no mundo, a um pensamento ao mesmo tempo fragmentado e esquematizado. Existe uma coesão nesse mundo. Esse mundo é cada vez mais inteligentemente integrado. É só nós voltarmos a nossa atenção para o computador. O computador é uma peça, é uma máquina em que há uma inteligência artificial integrada. Então, eu abro um aplicativo para escrever um texto, eu posso selecionar esse texto, copiá-lo e posso jogar para outro aplicativo. E hoje posso inclusive jogar para a internet. Essa integração, e eu posso abrir várias pastas, e essas pastas com os arquivos ficam abertos, e eu posso transitar de um arquivo para o outro. Eu pego dados, coloco num arquivo, pego outros dados, coloco num outro arquivo, junto, posso montar uma tabela, posso montar um gráfico, posso fazer um vídeo, posso fazer uma reunião. Isso tudo requer uma inteligência que é colocada nas máquinas e que aparentemente facilita a nossa vida. Por isso é que nós somos marcados por uma ideologia que é a da tecnologia. Mais do que da técnica, nós somos uma sociedade da tecnologia. Então, é importante porque existe um elemento nisso tudo que é a relação entre a realidade e a ficção. O que nós chamamos de virtual, em parte, é ficção. Entre a realidade e a ficção estamos nós e as máquinas.
Num certo sentido, a impressão que a gente tem é de que a realidade se torna ficção e a ficção se torna realidade. E com isso, nós não sabemos mais onde estamos pisando. E não sabemos se o conhecimento que temos de fato é um conhecimento real, que pode se sustentar, ou pode simplesmente evaporar no ar. Ou nas redes sociais. Então, ao mesmo tempo que o mundo real parece que não é suficiente para nós, parece que a gente consegue criar um mundo paralelo, um mundo de ficção, no qual a gente passa a viver nele. E isso não é de agora. Isso já existe há um bom tempo. E principalmente os meios de comunicação foram capazes de criar isso. Quando começa, de fato, essa alteração? É interessante nós notarmos que no começo do século XIX surgiu a fotografia. Qual foi o impacto que a fotografia causou? Todos nós, diariamente hoje, estamos diante de muitas fotografias. Nós tiramos fotografias, as pessoas tiram fotografias, elas mostram as fotografias. Mas há 200 anos, aproximadamente, quando surgiu a fotografia, o impacto foi muito grande. Por quê? Porque quando você bate uma foto de alguém e depois mostra, existe um lapso de tempo entre o momento que foi tirado e depois. Só que o que você está vendo, na verdade, é o depois. Não sei se vocês conseguem sacar isso. Eu bato uma foto agora, nesse exato momento, no presente, eu bato essa foto. Depois eu mostro para alguém essa foto. O que a pessoa está vendo sou eu no passado. E quando as pessoas passavam a se ver, ali, naquele momento imediato, mas o que elas viam não era elas ali, mas eram elas depois, ou melhor, antes. Isso causou uma grande, vamos dizer assim, um efeito psicológico entre o antes, o durante e o depois. Porque o antes passou a estar presente o tempo todo. Então eu ponho uma foto no quadro e depois penduro na parede, e quando eu entro eu vejo aquela foto do meu avô, da minha avó, do meu pai, ou da minha família, dos meus amigos. O que eu vejo é o passado colocado no presente de uma maneira estampada. Isso nunca tinha acontecido. Antes, as pessoas pintavam quadros, e pintavam quadros de rostos de pessoas. Mas o tempo que se levava para pintar um rosto podia ser muito grande, mas a foto bate imediatamente. Algo que está no presente e que vai ser visto só no futuro. Isso faz uma diferença muito grande, porque começa a alterar na cabeça das pessoas
Essa coisa de passado, presente e futuro. Onde está o passado? Onde está o presente? Onde está... Onde estão esses tempos que estão na nossa mente como se fossem coisas naturais e dadas, totalmente dadas. Então, veja, a fotografia alterou. Outro aspecto interessante na fotografia é que ela é uma tela. Vocês estão ouvindo? Tem um intruso aqui, né, que quer participar da nossa conversa. Esse aqui é o doutor. É, exatamente, esse é o nome dele. Porque quando eu ganhei o doutor, da minha namorada, o primeiro lugar que ele veio, ele era pequenininho, veio aqui nos livros e ficou aqui nos livros. Então eu disse, vou dar o nome a ele de doutor. E ficou. Então ele vem sempre aqui me fazer companhia no escritório, né? E é um bom companheiro. Então, voltando aqui, a tela. Vejam vocês que eu estou com o computador ligado e eu trabalho com a tela. Então eu preciso do quê? De todos os sentidos, qual é o sentido mais importante? A visão. Os meus olhos são de fundamental importância. Então, dos pequenos painéis, das pequenas fotografias para as grandes fotografias e tudo mais, nós chegamos no cinema, na grande tela. Os irmãos Lumière, no final do século XIX, inventam o cinema. A projeção de algo que se move, as imagens que se movem, projetadas numa tela. Isso faz uma diferença enorme, porque as pessoas passaram a ver umas às outras, andando. Porque a fotografia ainda é uma experiência completamente congelada. Mas o filme, o cinema, que é projetado para grandes públicos, já tem uma outra característica totalmente diferente. Agora, as pessoas veem o mundo se mover na frente delas. Mas ainda no passado. Porque você vai em determinado lugar, monta a câmera. Existem muitos vídeos que eu vou, inclusive, passar alguma coisa para vocês, exibir para vocês vão ver. Eles colocavam a câmera no tripé e deixavam, e a coisa ia, eles iam gravando tudo aquilo e depois eles passavam. Ainda no passado. Pois bem, em seguida do cinema, com as telas grandes, veio o rádio, que foi uma forma de comunicação totalmente pessoal. Inventou-se o telefone, você tem uma linha, de um lado fica uma pessoa, de outro lado fica outra pessoa. Então você conversa com alguém. Mesmo que outros possam ouvir, você conversa com alguém. É de pessoa para pessoa. O cinema passou a ser uma experiência coletiva. Depois do cinema, veio a televisão. Uma tela menor, que cabe na nossa sala. E então, poucas pessoas podem ver naquela sala.
Mas a transmissão é para muita gente. De novo, a tela. Em seguida, já pelos anos, no final da década de 1970, começam a surgir os computadores. E depois os computadores pessoais, chamados PCs, Personal Computers, que primeiro vão para as empresas, né? As empresas começam a utilizar essa nova forma e depois as pessoas passam a comprar. De novo, a tela. Ou seja, uma pessoa na frente de uma tela trabalhando. Uma pessoa na frente da tela se divertindo. Como no cinema, como na televisão. E os computadores, então, passaram por um processo de evolução e chegaram a isso aqui. Depois, veio uma tela ainda mais individualizada, a do celular, que é só minha. Então, vejam que ao longo dos 200 anos, a tela passou a ser, talvez, o elemento de comunicação mais importante. Aonde quer que nós vamos, onde quer que nós estejamos, a tela está ali. A tela pessoal agora é dos nossos celulares, dos nossos smartphones. Eu vou ao computador, eu digito e preciso ver a tela. Eu vou pagar qualquer coisa, alguém me dá uma maquininha e ali está a tela. A bomba de gasolina ou de álcool é uma tela. Em todos os lugares, a nossa visão ela é constantemente provocada, estimulada. Por isso é que na sociedade da indústria cultural, a visão passa a ser o sentido mais importante para o estímulo estético, para o estímulo emocional, para o estímulo do entretenimento, para o estímulo cultural. Agora, eu havia dito sobre ficção e realidade. Aquele teórico alemão que depois foi para os Estados Unidos, Theodor Adorno, ele, na década de 1950, no começo da década de 1950, ele foi para Hollywood. Como ele era um grande pesquisador na área de cultura, na área da arte, na área da estética, ele decidiu ir para Hollywood para poder analisar, observar e pesquisar o cinema americano, mas principalmente os espectadores, os frequentadores de cinema. Já no começo da década de 50, em Hollywood, havia dezenas e dezenas de cinemas abertos o dia inteiro, de manhã até a noite. E os trabalhadores, as pessoas iam assistir a qualquer hora do dia. E ele passou a frequentar esses cinemas, a fazer apontamentos, fazer anotações, fazer observações, para tentar entender o que significava aquilo tudo. Porque era a primeira sociedade no mundo contemporânea que permitia, a qualquer hora do dia ou da noite, o entretenimento, a diversão, o lazer. E ele escreve algo muito interessante que está no material que eu mandei para vocês também, especificamente na aula 4. Ele diz o seguinte:
O mundo inteiro é forçado a passar pelo filtro da indústria cultural. A velha experiência do espectador de cinema, que percebe a rua como um prolongamento do filme que acabou de ver, porque este pretende, ele próprio, reproduzir rigorosamente o mundo da percepção cotidiana, tornou-se a norma da produção. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: as pessoas iam para o cinema para assistir grandes histórias de heróis, de heroínas. E ele percebeu que quando as pessoas saíam do cinema, elas não queriam voltar para a realidade. Elas pegavam aquilo que elas tinham vivido lá, a emoção, inclusive, do ponto de vista psicológico, no cinema, no filme, e queriam transportar isso para a vida. Então, o herói que elas viram no cinema, elas queriam reproduzir no mundo real. Por isso que realidade e ficção passaram a se confundir. Porque fora do cinema, a extensão da vida dele era aquilo que estava no cinema. Vejam como isso é muito importante. Então, todas essas realidades que a gente vive, né, na confusão com a ficção, que a gente chama de mundo virtual, não começou agora. Já vem de pelo menos mais de 60 anos. Ou seja, a ficção me motiva, me estimula a estendê-la para o resto do mundo, para o resto da minha vida. Quando eu chego em casa, quando eu vou para o trabalho. Então, ao invés da arte captar o mundo real, é o mundo real, né, o mundo das pessoas, que capta essa arte e transforma em algo que parece real. Ou seja, eu assisto a um filme, eu vivo no mundo da internet, e tudo aquilo que eu vivo fora da internet é como se não fosse verdadeiro. O que cabe de modo verdadeiro é aquilo que eu vivi antes. E eu reproduzo no mundo real. É por isso que nós vivemos uma confusão muito grande. A gente não sabe se aquilo que a gente sabe é verdadeiro, se não é. Então qualquer coisa que é dita, qualquer coisa que é vista, qualquer coisa que é criada, pode nos influenciar de tal maneira que agora o mundo real, o mundo do meu trabalho, da minha família, na rua, etc., é apenas uma extensão daquilo que eu vivi. No cinema, na novela. Veja. Que Horkheimer e Adorno, mas principalmente Adorno, fala isso no começo da década de 1950. Para ser mais preciso, 51, 52, 53, quando ele faz essas pesquisas. Mas continuando. Quanto maior a perfeição com que suas técnicas duplicam os objetos empíricos, mais fácil se torna hoje obter a ilusão de que o mundo exterior é o prolongamento sem ruptura do mundo que se descobre no filme. Ou seja, o mundo exterior é o prolongamento sem ruptura do mundo que se descobre no filme. Então, a gente transporta para o mundo real aquilo que a gente vive na ficção. E ai de nós se alguém disser, olha, baixa a bola, põe o pé no chão, que não é nada disso. A gente fica completamente em crise. E a gente briga com todo mundo. Exatamente por quê? Porque é um prolongamento daquilo que a gente viveu no mundo virtual,
no mundo da ficção. Desde a súbita introdução do filme sonoro, a reprodução mecânica pôs-se ao inteiro serviço desse projeto. A vida não deve mais, tendencialmente, deixar-se distinguir do filme sonoro. Quando o cinema colocou o som, porque no começo era só filme mudo, né? Se vocês chegaram a assistir a algum filme do Carlitos, do Charlie Chaplin, vocês vão ver que praticamente todos os filmes são mudos. Depois que entrou o som no cinema, ele fez alguns filmes, mas já a coisa não foi tão... ele não teve tanto sucesso quanto antes. E o que isso significa? Ao trazer o som para dentro do cinema, para dentro do filme, o impacto foi ainda maior. A vida não deve mais tendencialmente deixar-se distinguir do filme sonoro. Ultrapassando de longe o teatro das ilusões, o filme não deixa mais à fantasia e ao pensamento dos espectadores nenhuma dimensão na qual estes possam, sem perder o fio, passear e divagar no quadro daquilo que se viu no mundo do cinema. Permanecendo, no entanto, livres do controle de seus dados exatos, e é assim precisamente que o filme adestra o espectador entregue a ele para se identificar imediatamente com a realidade. Ele se identifica com a realidade a partir daquilo que ele viveu no seu entretenimento, no seu tempo livre. Olha que interessante. Uma característica que Adorno percebeu nesse processo todo foi o seguinte, que essas pessoas que eram levadas a prolongar o filme, né, ou a experiência da história do filme, com seus heróis e tudo mais, com seus dramas, no mundo real, é que essas pessoas tinham uma idade mental de no máximo 13 anos. Jovens, adultos, idosos, pessoas já, né, com grande experiência de vida, eram reduzidas a uma idade mental de adolescentes. Essa é uma característica muito importante que Adorno percebeu. Por isso é que o nosso pensamento na indústria cultural passou a ser ingênuo, porque nós acreditamos em qualquer coisa vivida no mundo virtual, não só no mundo do cinema, mas no mundo virtual. Moralista, extremamente moralista, nós somos moralistas assim de carteirinha, porque eliminamos do nosso horizonte, inclusive, o pensamento dialético e a história. E o nosso pensamento também é mitológico. Interessante isso. Porque a magia da cultura industrial, da indústria cultural, a magia desse mundo de imagens, de sonhos, de ficção, de histórias, se tornou um mundo totalmente mitológico. Vejam vocês que coisa interessante. Então, é uma sociedade constituída para não refletir, exatamente porque é uma sociedade, não apenas, porque é uma sociedade do consumo. Não, não se trata apenas de uma sociedade do consumo, é mais do que isso. É uma sociedade do entretenimento, na qual nós estamos presos para não refletir. Mas alguém pode perguntar, mas professor, você não está aqui refletindo com a gente? Sim. Existe a possibilidade de nós termos a condição de olharmos e observarmos esse processo todo de forma crítica. Mas isso também implica uma série de
escolhas e de experiências que podem nos levar a manter uma postura crítica em relação ao mundo que a gente vive. Então, é uma sociedade cuja idade mental é de adolescentes. E que vê o mundo apenas pela magia. Por isso é que nós somos constantemente envolvidos, manipulados. E um mundo mágico em que tudo parece surgir do nada. Não é? Tudo parece que surge do nada. As coisas, as emoções, as palavras, as imagens. Então, aparentemente, existe um grande universo de realizações e possibilidades. Mas a mesmice é que impera, sem que tenhamos condições de compreender esse processo. Alguém vai dizer assim, nossa, mas no universo repleto de bilhões de seres humanos, cada um com a sua história para contar, nós estamos na mesmice? Olha o que o Adorno e o Horkheimer escrevem. Essa mesmice regula também as relações com o que passou. O que é novo na fase da cultura de massas, em comparação com a fase do liberalismo avançado, é a exclusão do novo. A máquina gira sem sair do lugar. É interessante, né? Preste atenção na sua vida, preste atenção na vida de vocês e prestem atenção na minha vida e na vida de cada um que nos rodeia. A máquina gira sem sair do lugar. Nós somos bombardeados constantemente por informações, imagens, sons, palavras, formas, cores. E parece que o mundo caminha, mas é uma máquina que não sai do lugar. Gira, gira, gira e não sai do lugar. Ao mesmo tempo que já determina o consumo, ela descarta o que ainda não foi experimentado porque é um risco. Ou seja, a indústria cultural foi nos moldando ao longo de décadas para que a gente não arriscasse. No nosso horizonte, e no horizonte da sociedade, o risco é uma ameaça. Que experimentar, de fato, novas emoções, novos caminhos, é sempre um perigo. Nós vivemos aparentemente livres, autônomos, mas não saímos do lugar. Eu quero com isso, na verdade, provocar para que a gente possa refletir sobre o mundo em que nós estamos. Eu não vejo de outra maneira. Porque se vive uma espécie de ilusão constante. Uma ilusão que vai nos dando... A ilusão vai substituindo a realidade concreta por aquilo que a gente não vê de fato, mas imagina que está vendo, imagina que vive. Então, é a ilusão da liberdade que nunca se realiza. Vou repetir. É a ilusão da liberdade que nunca se realiza. Porque sempre estamos presos a isso. Sempre estamos presos a esse universo fantástico, encantador da indústria cultural.
do entretenimento, da estética. Por isso é que nós estamos num período em que nós produzimos um conhecimento que parece que não é exatamente um conhecimento. É um conhecimento sem conhecimento. O conhecimento que nós não absorvemos, apenas utilizamos. Ele não penetra na nossa consciência, ele não penetra na nossa experiência. Por isso que é uma ciência sem conhecimento e um conhecimento sem ciência. Porque a ciência agora, ela não está mais no modo como a gente vê o mundo. A ciência está nas coisas que utilizamos. Por isso, esse processo histórico criou também uma série de mudanças no nosso cérebro. Na forma como a gente pensa, no modo como a gente vê as coisas, enxerga, interpreta, analisa, lê. Por isso que é a sociedade da repetição. Quantas vezes cada um de nós não repete o mesmo gesto diário? A gente pega o celular e manuseia o celular da mesma forma centenas de vezes. É uma sociedade da repetição porque é uma sociedade que precisa repetir as mesmas emoções constantemente, as mesmas experiências constantemente. Por isso que nós temos medo de arriscar. Por isso vivemos o tempo todo ameaçados, com medo. É uma sociedade na qual as máquinas nos protegem de nós mesmos. Porque se nós, de fato, enfrentarmos isso, nós vamos encontrar quem nós nunca conhecemos de fato, nós mesmos. Então, é por isso que esta sociedade se baseia no fato de uma relação entre pessoas tomar o caráter de uma coisa. A relação entre nós, seres humanos, não é mais uma relação entre seres humanos, mas é uma relação entre coisas. Nós somos coisas. E dessa maneira, de uma objetividade fantasmagórica, que em sua legalidade própria, rigorosa, aparentemente racional e inteiramente fechada, oculta todo o traço de sua essência fundamental, a relação entre os homens. Quando Lukács escreveu isso, ele estava olhando para a sociedade europeia no começo do século XX, há um pouco mais de 100 anos, e percebeu que a relação entre as pessoas não existia. Ela era escondida por meio da relação entre as coisas. E as pessoas, já há um século, há mais de 100 anos, aproximadamente, já se relacionavam umas com as outras como objetos. Que dirá hoje? O que nós somos hoje, socialmente, nas nossas relações? Por isso é que algumas coisas parecem que são irrealizáveis, parece que a gente nunca consegue realizar. Uma delas é o prazer. E a noção sempre equivocada de felicidade. Procuramos sempre a felicidade como se ela fosse possível.
Esquecemos que a felicidade só é possível na construção das pequenas felicidades. Mas elas não fazem mais parte de nós porque nós mecanizamos toda a estrutura das nossas relações. Como coisas que somos para os outros e como os outros são coisas para nós, nós fomos perdendo gradativamente essa capacidade humana de estarmos de fato uns com os outros. Então, nesse sentido, a diversão, vou ler aqui, a diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. A diversão, é procurada por quem quer escapar ao processo do trabalho mecanizado, para se pôr de novo em condições de enfrentá-lo. É uma válvula de escape necessária. Mas, ao mesmo tempo, a mecanização atingiu um tal poderio sobre a pessoa, em seu lazer e sobre a sua felicidade. Ela determina tão profundamente a fabricação das mercadorias destinadas à diversão, que esta pessoa não pode mais perceber outra coisa senão as cópias que reproduzem o próprio processo de trabalho. Então, até mesmo no nosso tempo livre, no entretenimento, no prazer, no lazer, nós reproduzimos essa estrutura de produção. A estrutura da produção industrial, que agora se transformou em cultura e transforma tudo, absolutamente tudo, no mesmo mecanismo. Por isso, é preciso que essa sociedade seja coesa, mas não racional. Ela é coesa, ela é estruturada de maneira a que tudo esteja integrado, né? E com isso nós então somos condicionados no interior de uma estrutura para reproduzir mecanicamente. Então, até mesmo o nosso prazer precisa ser produtivo, como a indústria. Então, eu vou continuar no próximo encontro a tratar da indústria cultural, porque há mais elementos para serem colocados, mas eu paro por aqui. Até a próxima.